A fé verdadeira é contagiosa. Quem encontra Jesus de verdade não consegue guardar isso só para si mesmo. André nos ensina que o maior ato de amor é levar alguém até Jesus. Graça e paz. Eu sou o pastor Edilene e venho trazer a palavra de Deus ao seu coração e orar com você ao final. Vamos ler o texto, João capítulo 1, versículo de número 40. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Depois do primeiro encontro com Jesus, esses dois discípulos de João Batista passam o dia com ele. Um deles era quem? André, irmão de Simão Pedro. O texto diz que ele achou primeiro seu próprio irmão Simão e disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e levou ele a Jesus. Então, essas palavras aqui são palavras simples, mas revelam o coração de um verdadeiro discípulo. Quem foi alcançado pela graça, naturalmente, ele quer que outros também sejam alcançados pela graça. Nós vemos aqui que a fé começa no encontro pessoal com o Cristo. André só fala de Cristo depois de estar com ele. Antes de ser o mensageiro, ele precisou ser ouvinte. Antes de anunciar, ele precisou experimentar. Ele precisou estar com Jesus. Primeiro, Jesus nos chama para a comunhão, depois para a missão. Não se trata de falar de algo, mas de testemunhar alguém. Não é apenas um conhecimento sobre alguma coisa, não. É um testemunho vivo de um relacionamento pessoal. Não basta eu apenas ter algumas informações de Jesus e querer falar de Jesus para outras pessoas. Não, eu preciso estar com Jesus, eu preciso ter um relacionamento, eu preciso ser uma testemunha, alguém que foi encontrada, alguém que teve uma experiência com Jesus, para então eu testemunhar a respeito de Cristo. E quando ele chega para o seu irmão Pedro, ele diz: achamos o Messias. Essa expressão aqui, achamos, indica que ele estava em busca. E a sua busca agora terminou, porque ele achou o Messias. Ele achou o enviado de Deus, o ungido. Ele não disse: achamos um mestre, um profeta. Não, achamos o Messias, aquele que nós aguardávamos, o esperado, o enviado de Deus, o Cristo, o ungido. E o coração humano vive procurando sentido, paz, direção. E tudo isso só encontra repouso quando descobre o Cristo. Quando descobrimos Jesus. Agostinho nos disse uma vez: fizeste-nos para ti, Senhor. E inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. E André fez um gesto depois, um gesto que mudou a história de Pedro. Ele o levou a Jesus. André não pregou um sermão. André não foi lá e mostrou um milagre. Não, ele conduziu alguém até o Salvador. Ele o levou. Ele o levou. Muitas vezes a gente precisa levar pessoas. Não simplesmente apontar o caminho. Ah lá, vai por aquele caminho. Muitas vezes nós precisamos pegar na mão e levar a pessoa até lá. Porque se ela for sozinha, pode ser que ela se perca, pode ser que ela erre o caminho. Nós precisamos, muitas vezes, pegar a pessoa pela mão e levar ela até Jesus. Nós vemos que o reino de Deus avança com relacionamentos pessoais que são transformados pela graça divina. André foi e falou com seu irmão, o levou até Jesus, e Simão Pedro se tornou um discípulo de Jesus. E aqueles irmãos ali se tornaram apóstolos de Cristo. E o reino de Deus avança. O reino de Deus cresce. E ele se dá por meio de relacionamentos. É mais fácil você levar alguém para Jesus que seja o seu amigo
do que alguém que você não conhece. Porque através dos relacionamentos, nós conduzimos pessoas até Jesus. Muitos querem servir a Deus de grandes formas. Eles querem gestos de poder, eles querem fazer muitas coisas. Né? Eles se veem pregando para multidões, eles se veem anunciando, né, para um estádio cheio, eles se veem com muita grandeza, fazendo coisas grandes em termos humanos. Mas eu quero dizer para você que há um gesto simples que você pode fazer, mas que é algo poderoso, poderosíssimo, e é um ato grande diante dos olhos de Deus. É levar alguém até Jesus. Não precisa pregar para uma multidão. Leve alguém, conduza alguém, pegue pela mão, ensine, discipule, leve alguém até Cristo Jesus. O testemunho mais poderoso é o que nasce da convivência, de quem fala de Jesus com alegria do que viveu com ele. André não levou água para Simão. André levou ele até a fonte para que ele pudesse beber dessa água. Hoje Deus quer te usar como usou André. Talvez haja alguém perto de você que ainda não encontrou o Messias. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa estender a mão e dizer: vem comigo. Eu quero te levar até Jesus. Porque cada pessoa que você conduz a Cristo pode ser um instrumento nas mãos de Deus para transformar o mundo, a sociedade. Deus quer fazer muito por meio da sua vida. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela tua palavra. Que o Senhor possa nos conduzir pela verdade, pela retidão, pela justiça. E que nós venhamos fazer como André e pegar alguém pela mão e levar até Cristo. Conduzir alguém até Cristo Jesus. Que nós possamos fazer isso na nossa casa, no meio da nossa família, com os nossos amigos, com os nossos conhecidos. Estar apresentando Jesus para eles, levando eles até Cristo, para que eles possam ter um encontro com Jesus e serem transformados pela graça divina. Que o Senhor nos abençoe, nos dê paz, nos dê alegria, e que o Senhor possa nos fazer mensageiros da Tua palavra, que possamos, ó Deus, conduzir e levar outros até Jesus, para que eles possam ser alcançados por essa graça que nos alcançou e que nos salvou. Amém. Fique com Deus. Bom dia.